Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Pois bem, essa é mais uma aula gravada do sexto ano. E com relação ao sexto ano, nós estamos ainda vivenciando o estudo das civilizações. Exatamente. Civilizações que vão contribuir para a humanidade. Civilizações que vão se desenvolver e a gente vai estudar como será, como vai acontecer esse desenvolvimento e de que maneira nós absorvemos algumas características dessas civilizações. E quanto a isto, nós estamos estudando os fenícios, que é uma civilização que tem uma característica de dedicar-se às questões marítimas e pelo fato de ter um solo ruim para a agricultura, eles vão se dedicar nas navegações e também no comércio. Além desse comércio incrementado, tem um produto que eles começam a utilizar para pintar, colorir determinados produtos, que é a cor púrpura, que é a púrpura, aliás. E essa púrpura vai propiciar um desenvolvimento gigantesco para os fenícios, acumulando riquezas e tendo ali a possibilidade de vivenciar um comércio que vai exceder, ou seja, aquilo que vem a mais, uma sobra que vai surgir, e dessa sobra eles vão reverter essa quantia para reinvestir nas navegações. Então, naquele período, naquele momento, as grandes relações comerciais com uma grande quantidade de produtos tinha que ser feita através das navegações. Não tinha outra saída. Então, os fenícios foram especialistas nessa área. Deu para entender? Tranquilo? Muito bem. Pois bem, lembrando que os fenícios vão se desenvolver porque também isso, porque eles tiveram contato com a cultura ocidental. Quem é que vai trazer essa cultura ocidental? Isso são os povos e a influência de Alexandre o Grande, que tinha conquistado um grande espaço territorial, formado um grande exército, um exército praticamente imbatível, e ele chega à região da Fenícia e vai promover o chamado helenismo. O que é helenismo, professor? É quando a cultura ocidental e oriental se encontram. Deu para entender? Dito isto, vamos para a página 133, que tem aqui alguns exercícios que nós iremos fazê-los. Diz assim: como os fenícios se organizavam politicamente? A resposta: na Fenícia não existia um Estado organizado de fato. Resposta: na Fenícia, página 133, segunda questão. Página 133, segunda questão. Como os fenícios se organizavam? Interrogação. Lá vai a resposta.
Na Fenícia não existia um Estado organizado de fato. Ponto. Eram cidades autônomas que só se unificavam em tempos de guerra ou de graves crises políticas e econômicas. Ponto. Ponto. Continuando. Quando de sua unificação, estabeleceram uma república plutocrática, vírgula, em que uma elite financeira controlava a política e controlava a economia. Terceira questão: quem eram e qual era a função dos sufetas? Interrogação. A resposta: a administração de cada cidade-estado fenícia cabia a 2 sufetas, que eram reis eleitos pela elite. Um sufeta administrava a política e a economia, e o outro cuidava da organização militar. De antemão eu vou pedindo a vocês que vocês prestem atenção aí, realizem, vocês que estão em casa, não é? Uma atividade da página 137, viu? Página 137, a tarefinha de casa para vocês que estão aí. Prosseguindo nosso conteúdo, nós temos aqui na página 134 a força do comércio. Essa força do comércio vai ser aquilo que eu já até mencionei na minha introdução, ou seja, a produção de púrpura vai fazer com que a civilização fenícia consiga acumular riqueza. E vai surgir aqui aquela situação também que eu já falei algumas vezes. A história não trabalha sozinha, ela trabalha ao lado de outras ciências. E uma ciência que ajuda muito, não é? A história é a geografia. Pois bem, a força do comércio fenício. A localização geográfica dos fenícios foi sem dúvida determinante para o grande desenvolvimento econômico desse povo. Como vimos, o fato de terem acesso direto ao mar Mediterrâneo estimulou a criação de técnicas de navegação que eram usadas quase exclusivamente no comércio marítimo. Ponto. Mas a civilização fenícia não dependia só do comércio, assim como a maioria dos povos da antiguidade oriental. Os fenícios desenvolveram a agricultura e a usaram inicialmente para a subsistência. Aí pode vir uma pergunta: professor, o que é subsistência? É quando você produz para a sua própria existência, você produz alimentos para você existir, para você ficar bem, para você estar bem alimentado, bem nutrido, você produz aquilo ali. Né? Então, a produção de subsistência, você produz para o seu consumo. E se sobrar alguma coisa, você vai e vende. É verdade? O comércio que tanto caracterizou essa sociedade não se dava apenas pelo mar, mas também por caravanas que seguiam trechos e rotas específicas. Essa relação econômica, que inicialmente se deu à base de escambo, de trocas de produtos, ocorria por rotas pelo deserto. Com o tempo, o comércio de trocas foi substituído pelo pagamento em moedas cunhadas, que passaram a ser usadas em larga escala. Inicialmente, o comércio, tanto por terra
quanto por mar, foi realizado com as cidades gregas, inicialmente com produtos como madeira, vidro e púrpura do Tiro. A púrpura gerava uma tinta muito apreciada pelos gregos, que a usavam para colorir suas roupas. Com a dinamização, o comércio ficando cada vez mais dinâmico, e o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, tanto a Grécia quanto a Fenícia iniciaram seu processo de expansão territorial, colonizando diversas regiões e se tornando consequentemente, isso, muito bem, potências marítimas. Os fenícios financiaram seu processo de expansão por meio da comercialização da púrpura. Logo, surgiu a necessidade de colonizar algumas regiões que pudessem ser usadas como entrepostos comerciais. Dentre as principais, destacaram-se Cartago, no norte da África, e terras banhadas pelo Mar Cáspio e pelo Mar Negro. Prosseguindo nosso conteúdo, aqui tem uma imagem, destacando uma embarcação fenícia que se deslocava para transportar os produtos a serem vendidos. Na página 135 nós temos assim, a cultura fenícia e a criação do alfabeto. A religião, 135. Por meio do comércio marítimo, a civilização fenícia conseguiu influenciar outros povos e, ao mesmo tempo, assimilou muito das outras culturas. Os fenícios, olha aí, eles eram politeístas. Seus deuses eram associados a elementos da natureza, como chuvas, ventos, montanhas e árvores. Cada cidade tinha seu deus principal, que era cultuado sob a orientação dos sacerdotes. O alfabeto fenício. Acredita-se que o alfabeto fenício tenha surgido em função do próprio comércio. À medida que as atividades comerciais, principalmente marítimas, aumentavam, crescia a necessidade de desenvolver uma simbologia que pudesse auxiliar no registro de entradas e saídas de mercadorias, bem como do fluxo de moedas nas relações comerciais. Constituído de 11 letras, todas consoantes, esse alfabeto foi incorporado pelos romanos e gregos, dando origem ao alfabeto latino, que por conseguinte originou o alfabeto utilizado por nós brasileiros. Olha aqui a criação do alfabeto fenício e seus símbolos estão colocados aqui, 136, não é? 136. Na página 136, ainda nela, nós temos uma questão adaptada que diz assim: cite 3 cidades-estado fenícias e indique a principal contribuição que esse povo legou às civilizações posteriores. Esse legou aí significa deixou às civilizações posteriores. Resposta: das várias cidades-estado, 3 tinham grande destaque: Sidom, Tiro e Biblos. A maioria das cidades fenícias tinha no comércio sua principal atividade econômica. Eram grandes produtores de madeira econômica, ponto. Prosseguindo aí na mesma linha, eram
grandes produtores de madeira, vidro e púrpura. Ponto. Comercializavam tanto por terra quanto por mar. Foi justamente por serem grandes navegadores e comerciantes que desenvolveram o primeiro alfabeto fonético para facilitar as transações comerciais com outros povos que tinham seus próprios idiomas e costumes. Voltando, foi justamente por serem grandes navegadores e comerciantes, ponto, vírgula, que desenvolveram o primeiro alfabeto fonético, vírgula, para facilitar as transações comerciais com outros povos que tinham seus próprios idiomas e costumes. Ponto. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilex? Muito bem. A página 137, como eu já falei, vou deixar para vocês fazerem aí em casa. Vamos conhecer agora uma outra civilização que vai formar um forte exército quando a gente for estudar de forma mais aprofundada e verificar o surgimento de um grande nome, um grande governante desse período. O nome dele era Ciro. Presta atenção aí, Ciro. A região da Pérsia, hoje é onde fica o Planalto do Irã, ou seja, o país chamado Irã. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esse país. Os persas se originaram da região chamada do Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, por volta de 6.000 a.C. Seus territórios faziam fronteira com o Golfo Pérsico, a Mesopotâmia e a parte da Ásia, mais precisamente na altura do rio Hindu. Muito provavelmente, os persas descendiam das tribos nômades, oriundos da Ásia Central e do sul da Rússia, que se fixaram, assim como a maioria da Antiguidade Oriental, em regiões banhadas por rios, buscando terras férteis para desenvolver a agricultura. Pois bem, pessoal, esse conteúdo aí você já percebeu